Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos agora para nossa aula número 3, frente 1 de Biologia, material poliedro. Decifrando poliedro. Exatamente, existe uma playlist aqui com a aula 1 e a aula 2 da frente 1. Então, é preciso que você assista essas duas aulas anteriores para que essa aula número 3 faça sentido. Nós vamos abordar aqui divisão celular, ciclo celular e comentar um pouquinho sobre o processo de gametogênese. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Capítulo 3, divisão celular, mitose e meiose. Pois então, galera, as divisões celulares, elas são duas aí que nós vamos estudar, mitose e meiose, ok? Na mitose, ela é uma divisão equacional, onde as células filhas, que são duas, apresentarão a mesma quantidade cromossômica da célula mãe. Dizemos que a divisão é equacional, igual. Além disso, já citado, conserva o mesmo número de cromossomos e ocorre a formação de duas células filhas idênticas. Já na meiose, temos que é uma divisão reducional. Exatamente. Vamos dividir pela metade a quantidade de cromossomos equivalente à célula-mãe. Ao final, nós teremos 4 células ditas haploides e ocorrem em 2 eventos, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, propriamente dita, é a reducional. A meiose 2 ela é equacional. Então, após a primeira divisão meiótica, formam-se 2 células, já haploides, inclusive. Após a meiose 2, nós temos 4 células haploides, pois a meiose 2 ela é equacional e ela então vai manter a quantidade cromossômica, veja bem, quantidade cromossômica resultante da meiose 1. Então, temos 4 células ao final. Mas a célula, sendo uma unidade viva, ela apresenta um ciclo, onde ela nasce, onde ela cresce, onde ela reproduz e ela morre. Ok? A morte programada celular é chamada de apoptose, mas isso vai ficar para um tema em outro momento. O ciclo celular ele subdivide-se em intérfase e fase M. Vejam bem, intérfase e fase M. A intérfase é subdividida em fase G1, onde esse G significa gap e ocorre síntese de RNA e síntese de proteínas. Temos a fase S, de sínteses em inglês, que significa duplicação e replicação de DNA. Portanto, aquele cromossomo que era simples, apresentando uma molécula de DNA, agora passa a ser um cromossomo duplo, com 2 cópias de moléculas de DNA. Então, a fase S ocorre a duplicação ou replicação do DNA. E depois nós temos a fase G2, ou Gap 2, onde ocorre síntese de RNAs e proteínas, ok? Determinadas células não dividem-se porque interrompe-se numa fase chamada G0. São células ditas permanentes, como por exemplo a que ocorre no cérebro, como os neurônios. Mitose, galera. As funções da mitose. Então, ela é uma reprodução agâmica, ou seja, assexuada em seres microscópicos, como por exemplo bactérias que realizam cisparidade ou bipartição. Também ocorre em seres pluricelulares, como por exemplo brotamento ou gemiparidade, que são reproduções assexuadas. Também serve para fornecer o crescimento do ser, responsável pela regeneração de determinadas estruturas, e formam gametas em plantas. Nos animais, os gametas, que são células sexuais, são originadas por meio de meiose, porém em plantas e em algas temos gametas vindo por mitose. As etapas da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. É aquela velha frase, prometa Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O aluno tem que conhecer todas as etapas. Então nós vamos começar aí pela primeira, chamada de prófase, ok? Ou fase 1. Na prófase nós temos a migração dos centríolos para polos opostos. Se você não se recorda o que são centríolos, assista a aula 2. Ocorre também a compactação dos cromossomos, então a cromatina começa a assumir uma forma singular chamada de cromossomo e desaparece a carioteca e o nucleolo, ok?
Também temos a formação das fibras do fuso, do áster e do fuso mitótico. Ou seja, as fibras do fuso são formadas a partir de regiões chamadas de centrosomos, que contêm os centríolos, naqueles seres que apresentam centríolos. Aqui vale um adendo: vegetais superiores não apresentam centríolos, vegetais inferiores apresentam centríolos. Bom, o que importa é que as fibras são formadas por microtúbulos, onde existem zonas de polimerização e existem zonas de despolimerização, ok? Então, os microtúbulos são formados por proteínas conhecidas por tubulinas. Na metáfase, nós temos o quê? A máxima compactação dos cromossomos, atingindo um estágio possível de se visualizar com o uso do microscópio óptico, e temos a formação da placa equatorial, ou seja, placa metafásica, onde os cromossomos ficam alinhados. É importante compreender que algumas substâncias, como a vinblastina e colchicina, são usadas em meios de cultura para paralisar a divisão celular, interromper a divisão celular, pois essas duas substâncias desintegram os microtúbulos, impedindo a fase seguinte, que é a anáfase. Assim sendo, quando usamos a colchicina e a vinblastina, a divisão celular interrompe-se em metáfase. Neste momento, é importante porque você consegue aplicar a citogenética e visualizar os cromossomos no microscópio óptico. A fase seguinte é a anáfase. A anáfase vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Os centrômeros se duplicam e acabam sendo arrastados cromossomos únicos para cada célula. Como o cromossomo duplicado é formado por duas cromátides e essas são irmãs, na hora de arrebentar e segregar ou separar, ocorre a separação das cromátides irmãs, ok? A última fase da mitose é a telófase. A telófase basicamente é o contrário da prófase. Descompacta o material genético, retornando ao estágio de cromatina, forma-se a carioteca e o nucleolo, que haviam sido desintegrados na prófase, e ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A citocinese ela pode ser centrípeta, como nos animais, ou seja, na demonstração esquerda, ou ela pode ser centrífuga, que ocorre em vegetais, na demonstração direita. No caso da citocinese centrífuga, pequenos fragmentos oriundos do complexo de Golgi formam a lamela média, e essa lamela média acaba dividindo do centro para a periferia, daí o termo centrífuga, ok? Após a divisão celular da mitose, temos duas células filhas formadas. Já a meiose, ela é uma divisão onde predominantemente ocorre em reprodução sexuada ou gâmica, ou seja, formação de gametas como espermatozoide e ovócitos. Nas plantas e nas algas, nós temos a formação de determinados esporos, chamado de meiose espórica. As etapas da meiose são prófase 1 e 2, metáfase 1 e 2, anáfase 1 e 2, telófase 1 e 2. Resumidamente, nós temos que, após a meiose 1, formam-se duas células com a metade do número de cromossomos, portanto, essas duas células são haploides. Neste período de meiose 1, temos a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Logo depois, nós temos um período intercalando a meiose 1 com a meiose 2, chamado de intercinese. É importante entender que não ocorre duplicação do DNA aqui. E na meiose 2, nós temos a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, formando 4 células filhas haploides ao final. Galera, a meiose 2 é muito similar à mitose. Portanto, um bom estudo em relação à mitose vai te ajudar a compreender a meiose 2. O que eu vou fazer aqui nessa aula é aprofundar a meiose 1, tudo bem? Na meiose 1, nós temos a prófase 1. Dentro da prófase 1, nós temos várias etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Um evento importante na prófase 1 é o chamado crossing over, mas eu vou falar daqui a pouco. Leptóteno. A cromatina, então, inicia-se o seu processo de condensação. No zigóteno, nós temos a formação dos bivalentes e a aproximação de cromátides homólogas,
através do complexo sinaptomnêmico. No paquíteno, temos o fenômeno de permuta, crossing over, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E no diplóteno nós temos a formação do quiasma. Quiasma é o ponto de contato após o crossing over. Já na diacinese, nós temos aí os bivalentes separando-se agora com uma variabilidade genética. O que os vestibulares perguntam é que na prófase 1, por ocorrer o crossing over, também chamado de recombinação gênica, isso aumenta a variabilidade genética ou diversidade genética dos gametas. A metáfase 1 ocorre a máxima condensação dos cromossomos, a máxima compactação dos cromossomos, só que aqui os cromossomos ficam um à frente de outro, chamado de cromossomos homólogos. E por isso, nós temos uma placa metafásica dupla. E é importante vocês, alunos, compreenderem e diferenciarem a metáfase da mitose, que tem uma única placa metafásica, com a metáfase 1 da meiose 1, que apresenta placa metafásica dupla, ok? Retorna aí o vídeo para a mitose e veja a fase de metáfase. Já na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Vale lembrar que na mitose, nós tínhamos a separação das cromátides irmãs. O evento aqui da anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos, é o responsável por formar células haploides, com a metade do número de cromossomos originais. Então, vamos diferenciar a anáfase da mitose da anáfase 1 da meiose 1. A telófase, então, você tem o final, ou seja, o reaparecimento da carioteca, o reaparecimento do nucleolo e a citocinese, que nesse caso foi centrípeta, de fora para dentro, formando duas células após a meiose 1. Inicia-se, então, o momento de intercinese, que é como se fosse uma intérfase, só que em menor tempo. Logo depois, adentrando a meiose 2, formando 4 células ao final, haploides. A meiose 2 ela é muito parecida com a mitose, portanto, ela não vai ser elucidada aqui neste momento. Estudar a meiose é importante por conta de processos como a gametogênese. Gametogênese ocorre a formação de células gaméticas. Nos homens, ocorre nos testículos e nas mulheres, ocorre nos ovários. A gametogênese dos homens, ou seja, masculina, inicia-se a partir da puberdade e vai até o fim da vida. Já a gametogênese feminina, ou ovulogênese, inicia-se ainda no período fetal, quando a menina é ainda um feto. De 3 meses a 7 meses, nós temos aí um período de crescimento para a formação do ovócito 1. Vamos então para as questões? Questão 1. As fases abaixo fazem parte do ciclo celular. 1. Caracteriza-se pela duplicação dos cromossomos. Galera, isso é intérfase. 2. Caracteriza-se pela presença de cromossomos condensados e posicionados no equador da célula. Galera, isso aí é metáfase. 3. Caracteriza-se pela separação das cromátides irmãs. Isso aí é o quê? Anáfase. Então, 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a 1, intérfase, 2, metáfase, 3, anáfase. Letra A. Marca aí, galera. Questão 2. A radiação ultravioleta B causa mutações no DNA. Se uma célula sofrer uma mutação que impede a organização das fibras do fuso mitótico, o processo de divisão celular será interrompido na fase de... A dica aqui da questão 2 é que impede a organização das fibras do fuso mitótico. Então, interrompe na fase de metáfase. Letra D. Questão 3. Unifesp. Analise a figura. A figura representa um cromossomo em metáfase mitótica. Portanto, os números 1 e 2 correspondem a... Pessoal, olhem só a imagem do cromossomo. Ele é um cromossomo duplicado. 1 e 2 correspondem às cromátides irmãs, ok? Então, letra A. 1 e 2 são os cromossomos emparelhados na meiose? Falso. B. Cromátides não irmãs? Falso. C. Cromátides irmãs, cada uma com 2 moléculas diferentes de DNA? Falso, galera. São cromátides irmãs com 2 moléculas de DNA iguais, idênticas. Olha a letra D. Cromátides irmãs com 2 moléculas idênticas de DNA. Letra D. Questão 4. Em relação à divisão celular, é correto afirmar que... Letra A. Não tem nenhuma associação com o processo reprodutivo de seres vivos. Falso. Sabemos que tanto mitose quanto meiose estão relacionadas a reproduções. Mitose, reprodução assexuada. Meiose, reprodução sexuada. B.
Trata-se apenas da separação de uma célula em duas metades? Nada a ver. C. Associa-se intimamente à distribuição dos cromossomos nas células filhas? Correto, galera. Resposta letra C. Exatamente. Na mitose temos uma distribuição equacional, enquanto que na meiose é reducional. Letra C. Questão 5. A mitose ocorre em diferentes estágios. Então vamos ver lá, ó. Os cromossomos replicados, compostos de um par de se condensam. Opa, falou que se condensam. Então, eu creio que possa ser prófase. O fuso é montado. Mais uma dica para prófase. A membrana nuclear desaparece e o nucleolo não é mais visível. Então, tudo leva a crer aqui que esta primeira parte, essa primeira oração, relacione-se à prófase. Então, vamos eliminar a letra D e a letra E. Ainda na continuação da primeira oração, lá em cima, tá? Na prófase, os cromossomos replicados compostos de um par de cromátides. Então a resposta é cromátides, que se condensam. Opa, já matei. A resposta é a letra C. Questão 6. Os biólogos costumam dividir o ciclo celular em intérfase, G1, S, G2, e divisão. Uma célula tem ciclo de 20 horas e leva 1 hora para realizar a divisão completa. Galera, quando leva 1 hora para realizar a divisão completa, eu estou falando da fase M. 8 horas para realizar G1 e 3 horas para realizar G2. Portanto, essa célula leva... Muito bem, se o ciclo completo leva 20 horas e eu já tenho 1 hora de mitose, 8 horas de G1, deu 9 horas. 3 horas de G2, então 9 com mais 3 horas, 12 horas. Para dar 20 horas, faltam 8 horas. Essas 8 horas correspondem à fase S, de duplicação do DNA. Portanto, letra A, 3 horas para duplicar seu DNA? Falso, são 8 horas. B, 1 hora para duplicar seu DNA? Falso. C, 8 horas para condensar seus cromossomos? Falso. D, 1 hora para descondensar seus cromossomos? Falso. E, 8 horas para duplicar o seu DNA, ou seja, os seus cromossomos? Correto. Resposta, letra E. Questão 7. Considere as seguintes fases da mitose. 1. Telófase. 2. Metáfase. 3. Anáfase. Considere também os seguintes eventos. Letra A. As cromátides irmãs movem-se para os polos opostos da célula. B. Os cromossomos alinham-se no plano equatorial da célula. C. A carioteca e o nucleolo reaparecem. Assinale a alternativa que relacione corretamente cada fase ao evento que a caracteriza. Então, letra A, veja bem. As cromátides irmãs movem-se para polos opostos da célula. O que é isso? Anáfase. Então, 3 e A. 3 e A, beleza? 3 com A. B. Os cromossomos alinham-se no plano equatorial da célula. Isso é metáfase. 2 com B. Então, ficou 1 com C. Vejam bem. 1 com C, 2 com B, 3 com A. Resposta correta, letra E. Questão 8. Analise as figuras a seguir. As figuras 1, 2, 3 e 4 dizem respeito, respectivamente, às seguintes fases da mitose. Pessoal, dê uma olhada aí nas figuras. Número 1 e número 2, eu estou percebendo que a carioteca está se desfazendo e ocorre a condensação dos cromossomos. Então, 1 e 2 corresponde à prófase, sendo que 1 é o início da prófase e 2 é o fim da prófase. Olha só o item 3 lá no desenho. Na imagem. 3 corresponde à metáfase, pois os cromossomos estão na placa equatorial. Já 4 corresponde à anáfase. Então nós temos letra A, anáfase? Não. Letra B, início da prófase é o 1, fim da prófase é o 2, metáfase é o 3 e anáfase é o 4. Resposta, letra B. Questão 9. Analise as proposições após observar cuidadosamente a ilustração no ciclo celular definido para indivíduos diploides de uma determinada espécie biológica. Então, olha só esse ciclo, beleza? Tudo bem? Vamos ver se nós conseguimos compreender? Número 1 vai ser G1, 2 vai ser a fase S, 3 vai ser a fase G2. 4, 5, 6 e 7 são fases da mitose, sendo 4 a prófase, 5 a metáfase, 6 a anáfase e 7 a telófase. Ok, então vamos lá. Os períodos de crescimento celular pós-divisão, de duplicação do material genético e de complementação do crescimento celular pré-divisão estão indicados respectivamente 1, 2 e 3. Verdadeiro, galera, pois ele está falando da intérfase. Crescimento após a divisão é o 1, duplicação do material genético é o 2 e complementação do crescimento
pré-divisão, ou seja, antes da divisão é o 3, verdadeiro. Próximo. Uma célula diploide, 2N com 46 cromossomos, com uma quantidade 2C de DNA. 2C, gente, de DNA. Esse C é uma variável, ok? Deverá ter 4C de DNA em 3, 4 e 5? Vejamos. 2 ocorre a duplicação do DNA. Em 2 ocorre a duplicação do DNA. É a fase S da intérfase. Ora, se a célula originalmente possuía 2C de DNA, é como se fosse 2x de DNA, né? Ao duplicar após a fase 2, após o número 2, é natural que 3, 4 e 5 tenham o dobro, ou seja, 4C. Quando você chega na anáfase e você tem a separação das cromátides irmãs, já não é mais o dobro que vai estar no cromossomo, pois agora o cromossomo não é mais duplicado. O cromossomo é simples, único. Verdadeiro, então, esse item correto. Verdadeiro, verdadeiro por enquanto. Próximo. Uma célula diploide do homem, na fase 6, deverá apresentar o dobro da quantidade de DNA apenas ao final da citocinese? Não, galera. O dobro de DNA é formado após o número 2 e não tem nada a ver com o 6. Falso. Uma célula 2N igual a 46, ao sofrer mitose, terá em 1 e em 7 uma igual quantidade de DNA? Verdadeiro, pois as divisões são equacionais. Próximo. Na fase ilustrada em 5, 5 é a metáfase. Os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e a célula apresenta o dobro da quantidade de DNA observada em 1. Verdadeiro, galera, pois na 5 já passou da fase 2, do número 2, então a quantidade de DNA é o dobro. E vale a pena lembrar que na metáfase temos a máxima condensação dos cromossomos. Ficou então como verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão 10. Sobre o esquema a seguir, que representa o ciclo celular, são feitas 3 afirmativas. 1. A duplicação do DNA acontece no período S. Perfeito, galera. 2. A síntese de proteínas é mais intensa durante a mitose. Falsa. É mais intensa durante a intérfase, sobretudo na fase G1 e G2. 3. As células resultantes da mitose diferem da célula-mãe? Não, não diferem. Por quê? Na mitose temos uma divisão equacional, ou seja, as células resultantes, por mitose, são idênticas à da célula-mãe. Ok? Aí ele fala ainda mais assim, ó, devido ao fenômeno do crossing over. Crossing over ocorre em meiose 1. Apenas a 1 é correta. Letra A. Questão 11. Uma certa substância interrompe a divisão celular, porque impede a formação do fuso. Se adicionarmos essa substância a uma cultura de células que iniciam a mitose, em que fase a divisão será interrompida? Por que a interrupção ocorrerá nessa fase? Tempo para vocês. Olhem só a resposta que eu dei, pessoal. Determinadas substâncias, como a colchicina, impedem a formação dos microtúbulos, impedindo o seu encurtamento e interrompendo a mitose em metáfase. Ok? Questão 12. A figura adiante representa a citocinese em 2 células diferentes, 1 e 2. Pessoal, olhando as figuras, eu sei que 1 é uma citocinese centrípeta, típica de animal, e 2 é uma citocinese centrífuga, típica de vegetal. E a pergunta da questão é: as células 1 e 2 poderiam corresponder respectivamente às células de, letra A, homem e banana? Correto, galera. Letra A é a resposta. Homem é o animal da questão e a banana é o vegetal da questão. Letra A. Questão 13. A todo momento, os seres vivos pluricelulares perdem muitas células do próprio corpo, como, por exemplo, quando ocorrem ferimentos, quando os alimentos passam pelo trato digestório e até mesmo quando há o envelhecimento celular. Mas, graças a um processo de divisão celular, a mitose, as células somáticas são repostas diariamente. No entanto, para uma célula se dividir em 2 novas células iguais, ela deve passar por um processo anterior de multiplicação do seu conteúdo. Essa etapa é conhecida como intérfase. Existe um segundo tipo de divisão celular, a meiose, que ocorre somente nas células gaméticas. Esse processo permite que o número de cromossomo das espécies seja mantida após o evento da fecundação e que os indivíduos sejam geneticamente diferentes entre si. Portanto, as células podem se dividir por mitose e ou meiose.
Assinale a alternativa correta. Letra A. Os processos de mitose e meiose ocorrem em todos os seres vivos? Letra B. O número cromossômico permanece igual após ambos os processos? Bom, eu pulei a letra A. Letra B, de fato, ela é falsa, né? Porque o número cromossômico não permanece igual após ambos os processos. Temos a metade na meiose e a mesma quantidade na mitose. C. A transcrição de RNA ocorre principalmente na intérfase. Durante os processos de divisões, a transcrição diminui, chegando até a inativação. Resposta é a letra C, galera. Na letra A, quando fala que mitose e meiose ocorrem em todos os seres vivos, é importante entendermos que a palavra todos na biologia é perigosa. A biologia é a matéria da exceção, enquanto que na letra C traz a melhor definição aí. Tá? A transcrição do RNA ocorre principalmente na intérfase, em maior fase, na fase G1 e na fase G2. Ao longo da mitose, nós vemos uma diminuição dessa transcrição e de síntese proteica, ok? Questão 14. O ciclo celular envolve a intérfase e as divisões celulares, que podem ser mitose ou meiose. Durante as fases de divisões celulares, ocorrem vários eventos importantes que envolvem o material genético, as organelas e as estruturas celulares. O ciclo celular mitótico garante a reposição celular, o crescimento dos organismos multicelulares e a reprodução assexuada, enquanto o ciclo celular meiótico é um processo importante para a reprodução sexuada. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que: letra A intérfase é um período do ciclo celular em que apenas antecede a mitose ou a meiose. Nela, não ocorrem eventos importantes para a geração de novas células. Errado, ocorrem eventos importantes de síntese de proteínas, de síntese de RNA e de duplicação do material genético. Letra A é falso. B. Ocorre tanto na anáfase mitótica quanto na anáfase 1 meiótica a separação das cromátides irmãs? Falso. Cromátides irmãs tem a ver com mitose e meiose 2. C. São formadas duas células diploides ao final da mitose masculina, enquanto que, no final da meiose, são formadas 4 células diploides. Errado, seriam haploides. D. Todas as células animais e vegetais, vejam bem a palavra todas, cuidado, iniciam a citocinese, divisão do citoplasma, da mesma forma? Errado. Nos vegetais temos a citocinese centrífuga e nos animais a citocinese centrípeta. Letra E. Na fase da telófase mitótica, ocorre a reorganização do envoltório nuclear e do nucleolo, que foram desorganizados no início do processo de divisão. Correto, letra E. Questão 15. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que, letra A mitose consiste em duas divisões celulares sucessivas? Não, isso corresponde à meiose. B. Os óvulos e espermatozoides são produzidos por divisões mitóticas? Falso. C. Durante a meiose não ocorre a permutação ou crossover? Ocorre na prófase 1. D. A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides? Perfeito, galera. Resposta correta, letra D. Questão 16. Analise as afirmativas a seguir. 1. No fim da meiose, as células filhas são idênticas? Errado, elas são diferentes, porque ocorreram variabilidade genética. 2. Na intérfase ocorre duplicação do material genético? Correto, gente, é a fase S da intérfase. 3. A mitose é o processo pelo qual células diploides originam células haploides? Errado, apenas a 2 é correta, letra B. Questão 17. Uma das diferenças da meiose em relação à mitose é que na meiose as células filhas são geneticamente diferentes da célula mãe. Essa afirmação está? Bom, estou falando da meiose, né? A. Errada. Falso. B. Errada. Falso. C. Errada. Falso. Bom, eu já eliminei a letra A, a letra B e a letra C, porque após a meiose as células são geneticamente diferentes. Então, a afirmação é correta, ficando a letra D e a letra E. Letra D. O crossing over e a segregação das cromátides irmãs, na segunda divisão, promovem a recombinação do material genético herdado da célula-mãe? Errado, galera. É o crossing over e a segregação dos cromossomos homólogos da primeira divisão, ok? D é falso. Letra E. A segregação dos cromossomos homólogos na primeira divisão resulta em células filhas com diferentes conjuntos alélicos em relação àquela da célula-mãe. Perfeito, galera. Resposta correta é a letra E. Questão 18. UFSC. A mitose e a meiose são importantes processos biológicos, pois
permitem que o número de cromossomos de uma célula permaneça igual, ou seja, reduzido, para possibilitar sua restauração numérica após a fecundação. Com relação aos eventos e aos resultados desses dois processos, é correto afirmar que 0,1. Ao contrário da mitose, que ocorre em todas as células, a meiose restringe-se àquelas da linhagem germinativa, que produzirão gametas. Correto, pode marcar 0,1. 2. Nos dois processos, ocorre a compactação da cromatina, fenômeno este que, além de facilitar a divisão correta dos cromossomos, impede que o material genético seja atacado por enzimas presentes no citoplasma que destroem o DNA. Verdadeira 0,2. 4. Uma mutação que ocorra em uma das cromátides de uma célula somática será transmitido a todas as células filhas através da divisão mitótica. Bom, se ela ocorreu em apenas uma das cromátides e na anáfase nós temos a separação das cromátides irmãs, nós não teremos as mutações em todas as células filhas, e sim em 50% delas. 4. Falsa. 8. Na meiose, existe a possibilidade de ocorrer o fenômeno de recombinação, que é a troca de segmentos entre quaisquer dois cromossomos, gerando com isto alta variabilidade genética para os indivíduos envolvidos. O erro aqui é quaisquer dois cromossomos, pois é uma troca entre um par de cromossomos homólogos. 16. Se considerarmos em uma mesma espécie duas células filhas, uma originada por mitose e outra por meiose, a primeira conterá metade do número de cromossomos. Opa, galera, errado. Na mitose não vai ter a metade, porque ela é uma divisão equacional. 32. A mitose é o sistema de reprodução dos organismos nos quais não existe a presença de sexo, nem a formação de células germinativas. De certa forma, esse item ele é verdadeiro, né? Vejam bem, a mitose enquanto reprodução, nós encontramos aí formando gametas em vegetais, tá? E formando gametas em algas, por exemplo. Alguns vegetais existe a presença de sexo, são seres dioicos. Só que, em grande maioria, a mitose ela não ocorre para formar células germinativas. Então, a 32 ela é correta. Nós temos como soma 35. Questão 19. A meiose é um processo de divisão celular em que são formadas 4 células com número de cromossomos reduzido à metade, N cromossomos. Esse processo é dividido em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2, e cada etapa é subdividida em várias fases. Nessas fases ocorrem vários eventos. Aí ele te dá aqui os eventos que eu vou trazer para cá, tá? E ele pede para você relacionar os eventos com os eventos correspondentes. Vamos ver então? Clivagem, ou seja, quebra das cromátides homólogas e troca de trechos entre elas. O que é isso? Crossing over, e ocorre na prófase 1. Já matamos a letra B. Mas vamos completar aqui, ó. Número 2. Deslocamento das cromátides irmãs para polos opostos. Poderia ser anáfase de uma mitose ou anáfase 2 da meiose. Então, na letra B, está correto. 3. Ocorrência da citocinese, formação de 2 células, as quais possuirão N cromossomos cada uma. Telófase 1. Item 4. Deslocamento dos cromossomos homólogos para polos opostos da célula. Anáfase 1. 5. Emparelhamento dos cromossomos homólogos na placa metafásica, não é metafísica não, equatorial da célula. Portanto, metáfase 1. Resposta correta, letra B. Em questão 20, nossa última questão, a segunda fase da meiose, meiose 2, é semelhante à mitose em vários aspectos. Em cada núcleo produzido pela meiose 1, os cromossomos se alinham na placa equatorial na metáfase 2. As cromátides se separam e os novos cromossomos filhos movem-se para os polos na anáfase 2. No entanto, alguns aspectos são distintos entre as duas divisões em células de um mesmo indivíduo. São diferenças entre a meiose 2 e a mitose, exceto, letra A. O DNA se replica tanto na mitose, mas não entre a meiose 1 e a meiose 2. Entre a meiose 1 e a meiose 2, nós temos a intercinese, que é uma intérfase mais rápida e sem a duplicação de DNA. Letra A seria verdadeira. Nós não devemos marcar porque ele pede o item falso. B. Na mitose, as cromátides irmãs são sempre idênticas, mas na meiose 2 podem diferir entre si. Verdadeiro, pois a meiose 2 já superou a meiose 1, onde houve o crossing over. C. O número de cromossomos na placa equatorial da meiose 2 é a metade do número de cromossomos na placa equatorial mitótica. Verdadeiro, pois na meiose 2 nós já temos células haploides oriundas da meiose 1, que é uma divisão reducional. D.
A recombinação gênica pode acontecer no final da prófase da meiose 2. Errado, no final da prófase da meiose 1. Portanto, o item falso aqui é a letra D. Galera, nós temos mais questões aí, ó, relacionadas ao material de vocês, né? Eu parei na questão 20 e, dentre os exercícios propostos, ele vai até a questão 46. É importante você resolver aí e qualquer dúvida deixe nos comentários. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha, avisa para os colegas e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Teremos uma aula por semana do material Decifrando o Poliedro. Beijo para vocês. Tchau, galera!